todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula darei seguimento à resolução de exercícios sobre funções destinada a preparar-vos para o Exame Nacional de Matemática do 9º ano. Vamos então, sem mais demoras, proceder à resolução de 5 exercícios nesta videoaula do exercício 31 ao 35. Bom, começando pelo 31. Quando ocorre uma descarga elétrica durante uma trovoada, primeiro vê-se o relâmpago e depois ouve-se o trovão. Para estimar a distância d em metros entre o observador e a descarga elétrica, multiplica-se por 340 o tempo t em segundos que decorre entre o instante em que se vê o relâmpago e o instante em que se ouve o som do trovão. É normal que isto aconteça. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo, enquanto que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Portanto, claramente, o que é que aqui... Há aqui uma grande diferença, não é? Vemos sempre primeiro e só depois é que ouvimos. Agora, quanto mais distante for este período, mais longe está a trovoada a ocorrer. Quanto mais próxima está a trovoada a ocorrer. Porque quando os acontecimentos estão muito próximos, nós não temos tanta percepção da diferença entre uma velocidade e a outra. Quando estão mais distantes, a percepção é maior. Ora, qual das expressões seguintes representa a relação entre as variáveis d e t? D, a distância, em metros entre o observador e a descarga elétrica. T, o tempo em segundos que decorre entre o instante em que se vê o relâmpago e o instante em que se ouve o som do trovão. Ora, vamos aqui ver. Eu tenho que... isto é muito fácil, tá bom? Uma velocidade é uma distância a dividir pelo tempo. E eu sei que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Já a distância vem em metros, mas eu não sei quanto é que é. O tempo vem em segundos, eu não sei quanto é que é. Basicamente, então, 340 tem de ser d sobre t. O que me dá a seguinte equação: d igual a 340 vezes t, que é exatamente a opção A. Pronto. Está feito. Não podia ser de outra maneira, tá bom? Portanto, basicamente, quando nós vemos o relâmpago, contamos o tempo, multiplicamos por 340 e sabemos a distância a que a trovoada se encontra. Basta fazer isto, ok? Está feito. Isto era uma curiosidade, mas neste caso era um exercício que vos dava pontos. Tinham de saber resolvê-lo. Ora, exercício 32. Qual dos gráficos seguintes representa uma função de proporcionalidade direta? Justifica a tua resposta. E dá dois gráficos. Dá o gráfico A e dá o gráfico B. Y de x, y x. Claro que a proporcionalidade direta se deve ao gráfico A, ou melhor, ocorre no gráfico A e se deve ao facto de passar na origem do referencial. Face estes casos, basta esta justificação, tá bom? Portanto, é em A que existe proporcionalidade direta, pois a função passa na origem do referencial. Ok? Feito. E temos mais um exercício resolvido. Este também foi rapidinho. Vocês têm que saber justificar o suficiente, não é? Também entrar aqui com divagar, aquilo que chamamos de divagar. Também não é preciso tanto, tá? Devem ser sucintos. Exercício 33. A tabela seguinte mostra a relação entre o número de fatias n, em que o bolo de aniversário do Jorge pode ser dividido, e a massa m em quilogramas de cada uma das fatias do bolo. A massa m de cada uma das fatias do bolo é inversamente proporcional ao número de fatias n. Está dada aqui a tabela. Vou aqui colocar o n, que são as fatias, e o m, que é a massa. 6 fatias, 8 fatias, 10 fatias. Ora, à medida que vão aumentando o número de fatias, o peso, a massa de cada fatia diminui. Porque elas ficam mais finas, como devem calcular, certo? Ok. Sendo assim, 33.1. O que representa a constante de proporcionalidade inversa no contexto do problema? Boa pergunta, não é? Ora, vamos cá ver. Eu tenho a massa de cada fatia, multiplico pelo número de fatias total, o que é que vai dar?
a massa do bolo inteiro. Faço-me entender? Porque se a massa de cada fatia multiplica o total de fatias, tem que ter a massa total. Então, esta é a resposta. 33.2. Escreve uma expressão que relaciona o número de fatias e a respectiva massa. Ok. N é K a dividir por M. Agora tenho que saber quem é o K. Como me é garantido que há proporcionalidade inversa, basta multiplicar um deles. Eu até vou aqui optar por considerar o K como sendo 10 vezes 0,36, que é o mais fácil de fazer a conta. Mas em qualquer um deles tinha que dar 3,6. Aliás, o bolo tem de massa 3,6 kg. Pronto, é aceitável. Aliás, já parece grandito, não? Mas tudo bem, também não tenho essa sensibilidade. Portanto, aqui o que eles vão querer é n igual a 3,6 sobre m. Ou então, m igual a 3,6 sobre n. Uma das expressões é igualmente válida, ok? Exercício 33 resolvido. Vamos ao exercício 34, que tem 3 linhas, e o 35 outras 3. Granditos estes exercícios. Estou aqui a ver exercício 34. Para medir a temperatura, podem utilizar-se termómetros graduados em graus Celsius ou termómetros graduados em graus Fahrenheit. Para relacionar uns graus com os outros, temos a seguinte fórmula. Graus Fahrenheit é 1,8 vezes graus Celsius mais 32, em que C representa o valor da temperatura em graus Celsius e F em graus Fahrenheit. 34.1. Determina o valor da temperatura em graus Fahrenheit correspondente a menos 25 graus Celsius. Ora, F igual a 1,8 vezes menos 25 mais 32. Bom, 1,8 vezes 10 dá 18, vezes 20 dá 36. Portanto, vezes 5 dava 9, dá 45. Menos 45 mais 32. Ora, isto dará menos 13 graus Fahrenheit. Eu fui tão rápido que eu vou aqui num instantinho, permitam-me, à calculadora, só ter a certeza que não errei. Só para que não fique no vídeo um exercício mal resolvido. Só por isso, tá bom? Ok, dá mesmo menos 13. Devia ter mais confiança em mim. Não, mas isto era grave se não desse. Ora, 34.2 determina o valor da temperatura em graus Celsius correspondentes a 95 graus Fahrenheit. Mostra como chegaste à tua resposta. Bom, agora sei que são 95 graus Fahrenheit a dar 1,8 vezes C mais 32. Agora uma equação. Passo o 32 para este lado a subtrair, fica 63 igual a 1,8 vezes C. Portanto, o C deverá ser 63 sobre 1,8. Curioso. Se eu dividir por 3, não sei se ajuda. Fica 21, 42, 63, 21 a dividir por 0,6. Bom, isto é a mesma coisa que ter 210 sobre 6, que é a mesma coisa que ter, se eu agora decidir dividir por 3, 70 sobre 2, que dá 35 graus Celsius. Será, mais uma vez, essas contas não estão fáceis para mim. Ora, primeiro, tinha que fazer 95 menos 32, deu 63, e isso a dividir por 1,8. Dá 35. Ok, sim senhora, feito. 35 graus Celsius. Então vamos ao 34.3. Nem o gráfico A nem o gráfico B traduzem a relação dada entre Fahrenheit e Celsius. Apresentam uma razão para rejeitar cada um dos gráficos. Uma para cada um deles. Ora, o gráfico A mostra isto, em que tenho Fahrenheit e Celsius. E o gráfico B mostra isto. Bom, tão fácil de se rejeitar cada um deles. Estou ansioso para começar já a responder. Vejam, a relação é crescente, não é decrescente. À medida que os Celsius aumentam, os Fahrenheit também aumentam. Coisa que aqui em A não está mencionado, portanto. Ora, 1,8 é o nosso declive e é positivo. Como a relação representa uma reta com declive
maior que 0 não pode ser A, ponto e vírgula. Porque aí significa que o declive seria menor que 0. Já não era 1,8, mas, por exemplo, menos 1,8. Então, mas porquê é que não é a segunda? Como a ordenada na origem é positiva, aqui a ordenada na origem não está abaixo do 0, mas no nosso caso não é positiva, não é 32, pronto, não pode ser B. Provavelmente até poderia ser o B, se começasse aqui em cima. Vejam, se viesse assim aqui, aí já poderia ser, mesmo assim tínhamos que testar a inclinação. Mas se aqui fosse o 32, tudo bem. Agora dizem-me que passa em menos 32, claramente está errado, está bem? Não pode ser a B, também não pode ser a A. Portanto, não era nenhum deles, como já dizia no enunciado, apenas tínhamos que justificar. Feito o exercício 34 devidamente resolvido, vamos então para o último desta videoaula, que é o exercício 35. Bom, neste exercício 35, vamos aqui ler também. Isto é grande. Deixem-me já passar o gráfico. Aqui, como o gráfico também não é assim muito complicado, já fica, ora, quantia a receber, tempo em horas, e depois o valor a receber, vou pôr V, em euros, não é? É. E então, 1 passa em 1,3, em 2, 6, em 3, 9 e em 4, 12. Ok. Já o outro, portanto, e este é o A. Depois já um B. Aliás, o A até vai ficar azul, que é para ser o gráfico, o esqueleto gráfico a ficar a preto, tá bom? Ora, em 2 é que é 3. E depois em 3 vai dar os 12. E a interseção é mesmo a meio de cada um deles. Ok, feito. Então vou só aqui reduzir para 2 um bocadinho, para colocar aqui 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3, 4. Ok, então a partir daqui vou ler. O Carlos e o irmão, o Daniel, vão trabalhar num arraial em bancas diferentes. Por essa tarefa receberão uma certa quantia que depende somente do tempo de trabalho. Na figura estão representadas graficamente duas funções que relacionam o tempo de trabalho em horas do Carlos e do Daniel com a quantia a receber por cada um deles em euros. Um dos irmãos vai receber de acordo com a proporcionalidade representada no gráfico A e o outro irmão vai receber de acordo com o gráfico B. Considera o irmão que vai receber de acordo com a proporcionalidade representada no gráfico A. Que quantia receberá se trabalhar 6 horas? Vejam, cada hora que passa ele recebe mais 3. Portanto, e começa com 0. Então, basicamente, no 35.1, eu sei que o valor será 3 vezes o tempo. Cada hora que passa ele recebe mais 3. Então, neste caso, quanto é que ele receberá se trabalhar 6 horas? V igual a 3 vezes 6 dá 18 euros. Feito. 35.2. Se os dois irmãos trabalharem 3 horas, o Carlos receberá mais do que o Daniel. Qual dos gráficos A ou B representa a relação entre o tempo de trabalho do Carlos e a quantia que ele receberá por esse trabalho? Ok. Se os dois irmãos trabalharem 3 horas, o Carlos receberá mais que o Daniel. Qual dos gráficos? Bom, é chegar às 3 horas e ver. Às 3 horas quem é que recebe mais? Eu depois aqui nem pus B, desculpem. Nem coloquei B. Bom, há de ser o gráfico B. Gráfico B refere-se ao Carlos, pois às 3 horas é aquele que confere mais dinheiro. Tá bom?
É intuitiva também, creio eu. Portanto, podemos avançar para a 35.3, que é a última. A Laura também vai trabalhar no Arraial. Como mora longe, receberá 3 euros para o bilhete do autocarro, de ida e volta, e 1,5 euros por cada hora de trabalho. Constrói no referencial ao lado o gráfico que estabelece a quantia a receber pela Laura, em função do tempo de trabalho para valores de tempo e de trabalho compreendidos entre 1 e 4 horas, inclusive. Ok. Ora, vamos cá ver. Aqui o valor em euros, aqui o tempo em horas. Bom, eu já sei uma coisa, que é 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4. Eu sei que, mesmo que ela não trabalhe hora nenhuma, ela já ganha 3 euros, por causa das viagens. Pagam-lhe as viagens. A partir deste momento, como ela ganha 1,5 euros a cada hora, a 1 hora vai ganhar 4,5, a 2 vai ganhar 6, a 3 vai ganhar 7,5, a 4 vai ganhar 9. Então, esta é a representação para a Laura. Posso lhe chamar curva C da Laura. Ok? Portanto, ela com 1 hora de trabalho ganhará 4,5 euros. Com 2 horas de trabalho ganhará 6 euros. Com 3 horas de trabalho, 7,5. E com 4 horas de trabalho, 9 euros. Pronto, e está feito. Mesmo assim, com as 4 horas de trabalho, mesmo assim era a que ficava mais mal paga. Vamos ser honestos, não é? Mas pronto, tudo bem. Ok. E está o exercício resolvido e está a videoaula terminada, porque eu iria parar na resolução do exercício 35, ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em contactar e já sabem, deixem gosto nos vídeos, subscrevam o canal e partilhem com todos os vossos amigos. Da minha parte é tudo. Um forte abraço matemático a todos! Adeus!